Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Hoje, mais um daqueles vídeos em que respondo as questões dos amigos, né? Na verdade, boa parte, né, desse material que produzo aqui é voltado para esta interação, que me deixa muito feliz. Eu vou ler aqui, então, a questão de um amigo e eu vou desenvolver na sequência o tema. Ele pergunta: muitas vezes vejo o Senhor falar a respeito do erro das pessoas religiosas de se apegarem por demais aos aspectos exteriores da fé, às tradições e afirmações sectárias. Ao mesmo tempo, o Senhor constantemente fala da importância de cultivarmos devoção e práticas de fervor, como oração, lembrança do nome de Deus. Qual é o modo de equilibrar isso? Pois bem. Bom, o modo de equilibrar isso é lembrar da diferenciação entre fim e meio. Não é? O objetivo de todas essas práticas é fazer com que o nosso coração fique repleto de amor divino. É fazer com que a nossa mente seja purificada, né? Que possamos manter sempre a lembrança de Deus e a visão de Deus em todos e tudo. É para isso que as práticas devocionais servem, para nos tornar pessoas fervorosas, ardorosas, cheias do amor de Deus constantemente dentro de nós. Então, é útil termos amor? Não é apenas útil, é o objetivo de nossa vida. O objetivo de nossa vida é nos tornarmos pessoas cheias de amor. Não é? Amor é Deus. Não é? Amor a Deus e amor é o próprio Deus vivendo em nós. Então, aqui temos um fim, não um meio. O objetivo de nossa vida é nos tornarmos cheios de amor a Deus. E aos outros, e a tudo. Não é? Vai transbordar de nós esse amor. E essas práticas que nos ajudam a alcançar esse estado são todas elas muito positivas. Agora, se elas não estão nos conduzindo a isso, mas elas estão nos conduzindo a elas mesmas, aí elas são negativas. Esse é o ponto da questão. O ritualismo, a piedade, a devoção, ela é muito boa se ela for uma barca que te leva a outra margem, a Deus. Ele é muito ruim se você fica dentro do barco ali sem ir a lugar nenhum. Você morre de fome dentro do barco e não chega a lugar nenhum. Eu já falei sobre isso, acho que em outros vídeos, em conversas com amigos, mas eu converso muito sobre essas coisas e às vezes não lembro se falei isso no vídeo, no áudio, se escrevi. Mas algumas coisas relacionadas à minha vida, né, à minha prática de vida, que me ajudaram a perceber muito bem a diferenciação entre o bom zelo e o mau zelo. Não é? Entre a boa piedade e a má piedade. E justamente isso, o equilíbrio, a maneira sutil de você perceber essa diferenciação. Eu lembro, né, que logo que eu me converti à igreja ortodoxa, eu estava muito, assim, muito fanático, muito animado, né, e muito ardoroso, né, por ser um bom testemunho, né, daquela espiritualidade. E eu lembro que certa vez, assim, voltando da igreja não, era um sábado, eu estava me preparando, assim, para ir para a vigília, né, um ritual, né, um ofício. E eu lembro que no meio assim, no bairro onde eu morava, eu encontrei um grupo de mulheres assim que eram pregadoras dos Testemunhos de Jeová. E eu lembro que uma dessas moças estava passando assim, não queria parar muito, né? E uma dessas moças me abordou assim de um modo um pouco inconveniente, e começou a conversar comigo e falar e tudo mais, de um modo assim um pouquinho agressivo, um pouquinho impositivo. E naquela linha assim de proselitismo, né? E eu respondi a ela no mesmo tom, assim, respondendo a uma questão, falando, não, mas não é isso, não é aquilo. E nós discutimos ali, nós ficamos assim, agastados, e eu lembro de eu ter saído assim, muito vigorosamente, né? Na minha mente, né, me vendo ali como um guerreiro, como um zelota, como alguém que lutou o bom combate. Porque eu estava ali, né, refutando aquela pessoa de uma falsa religião, defendendo a verdadeira e tudo mais. Muito bem. Eu lembro que passou assim alguns anos, né, mas muito tempo mesmo, e ao passar do tempo, aquele meu agastamento com aquela senhora sempre me pareceu uma coisa bastante ruim, sabe? Eu sempre pensei assim, poderia ter tido maneiras melhor de responder aquilo, melhor maneira de me portar, né?
aquilo não foi bom. E eu lembro que, pela graça de Deus, eu tive a oportunidade de encontrar, numa outra ocasião, algumas moças assim que estavam exatamente fazendo, né, a pregação, né, do caminho dos testemunhos de Jeová, e uma moça me abordou, de fato, de um modo mais simpático, de um modo mais agradável, mas ela foi falar as coisas dos testemunhos de Jeová e tudo mais. E eu, enquanto ela estava falando, eu estava pensando o quanto aquilo era uma oportunidade de refazer aquela página não tão bonita, né? E eu lembro de eu me virar para ela e falar assim com muito carinho e com muita verdade de que eu me admirava muito daquele testemunho de zelo, de amor que ela estava tendo ali, ela e suas companheiras com os outros, tentando ofertar o seu tesouro espiritual para as pessoas, assim, puramente por amor às pessoas, né? Você tem algo que você acha muito bonito e você quer dar para os outros. E eu lembro de eu falar isso para ela e dizer, olha, te admiro muito, mas eu já tenho o meu caminho espiritual, eu já tenho a minha fé consolidada, mas acho que você pode não perder esse folheto comigo, mas dar a ele a outra pessoa que não tem nenhum caminho, que não tem nenhuma luz. Eu acho que isso vai ser muito mais positivo. E ela ficou assim verdadeiramente feliz, emocionada com aquelas palavras, me agradeceu muito e disse que ficou muito feliz e que ia seguir o meu conselho, que desejava tudo de bom e que pudéssemos, né, continuar assim, não é, com as nossas vidas em busca de um caminho luminoso. E assim, eu mantive a minha perspectiva de defesa das minhas crenças, de conservação das minhas crenças, mas de um modo muito mais amoroso, de um modo muito mais amável, de um modo muito menos belicoso, de um modo muito mais positivo e valorizando aquilo que os outros têm. Aqui nós temos zelo e distinção, não é? Eu já falei isso algumas vezes também, né? Que certa vez eu já era diácono e fui deixar meus filhos no colégio. E aí, quando voltei, vi assim uns jovens do movimento da consciência de Krishna, né? Fazendo aquela. Exatamente, um proselitismo, né? Tentando distribuir sua literatura para as pessoas. E eu olhei para aquele rapaz ali, vestido com aquelas roupas, né, características, e pensei: aquele rapaz tem algo em comum comigo. Não são as roupas, não são os símbolos, mas esse desejo, né, de comunicar o seu amor a Deus para as pessoas que estão no mundo, né? E fui lá falar com ele, né? Com ele, com seus companheiros, era um grupo de estrangeiros, né? Alguns latino-americanos, outros até europeus que estavam ali. E nós conversamos bastante, eu falei a respeito do que eu conhecia e ele ficou muito feliz por eu conhecer muitas das coisas, né? Eu li muita literatura do movimento Hare Krishna, e no final das contas eu falei com ele, olha, eu sou um clérigo de uma igreja, da igreja ortodoxa, e minha casa é também uma capela, se vocês quiserem lá conhecer um dia. E ele falou assim, ah, que bom, é ali. Aí eu falei onde era mais ou menos, mas falei assim, sem acreditar que um dia fosse acontecer. E aconteceu que alguns dias depois eu fui surpreendido assim de manhã com a campainha tocando e um grupo de Hare Krishnas, de Vaishnavas, Gaudiya Vaishnavas, que foram lá visitar, e eu fui lá mostrar a capelinha para eles, e foi tão lindo a maneira como eles se comportaram na igreja, com muita devoção, com muito respeito, e eu senti assim no meu coração uma grande alegria, mas também um pouquinho de vergonha, que eu mesmo não poderia retribuir aquela visita ali enquanto diácono ortodoxo, porque para nós ortodoxos não seria de bom zelo ir lá e demonstrar diante de um templo ali dos Vaishnavas o mesmo carinho e o mesmo respeito que esses Vaishnavas demonstraram pelaquela casa de Deus. E aquilo para mim foi um tapa com luva de pelica, né? Uma ideia de que você pode ser fervoroso, pode amar o seu caminho, a sua via, sem desprezar os caminhos que Deus deu para os outros, né? Esse tipo de coisa nos ajuda a pensar. E por fim, uma lembrança que eu tenho do meu caminho ainda como cristão ortodoxo, eu lembro que na paróquia onde eu fui recebido, né? A paróquia, os templos ortodoxos, eles dividem assim, o santuário do templo do lugar onde ficam os fiéis, né, a nave da igreja, por uma parede de imagens chamada iconostácio, né? Que significa isso, parede de ícones. E nessa parede de ícones, os ícones eles são iluminados por lamparinas, né? Lamparinas. E geralmente tem azeite de oliva dentro, né? Um símbolo, né, da oliveira, né, que a pombinha trouxe para Noé, enfim.
Nesta paróquia, né, o padre que foi o meu padre que me recebeu, ele, ao chegar lá, esses ícones não eram alimentados por lamparinas de azeite, eram alimentados por lamparinas elétricas, né? Porque o padre anterior a ele era muito velhinho, não tinha auxiliares, então ficava mais fácil para ele apertar um botãozinho lá e as luzes acenderem. Mas o padre não queria isso, quis colocar lamparinas mesmo e tudo mais. Ainda que ele também não tivesse auxiliares, mas ele era mais jovem. E os auxiliares poderiam aparecer, né? Mas ele não colocou azeite de oliva, porque era caro. Porque na Rússia também, da onde ele veio, a prática já não era mais essa. Ele colocou vaselina. Era muito mais baratinho, queimava assim economicamente muito mais. Quando então eu ingressei na igreja ortodoxa, eu me tornei fiel, estudava bastante, me tornei acólito, depois me tornei diácono. Eu lia muito sobre essas coisas de tradição, era muito piedoso, mas muito zeloso, muito aficionado por tudo, que era detalhes sobre tudo, como se faziam as coisas melhor. E eu descobri que os azeites, que as lamparinas eram, eram alimentadas por azeite de oliva por causa desse ensino. E aí fui falar com o padre, fui falar com o presbítero, né? Fui dizer assim, olha, vamos, né, fazer isso, porque nos mosteiros do Monte Athos se faz assim. Aí ele foi muito relutante a isso, né? Me disse, não, vai dar maior trabalho, vai sujar tudo, é caro. Eu falei, não se preocupe com isso. Eu pago pelo azeite, eu limpo, você não vai ter trabalho nenhum, só deixa eu fazer. E aí aconteceu que numa primeira vez eu fiz, né? E ficou uma porcaria, ficou muito ruim, porque eu não sabia o truque, né? O truque era colocar uma pequena velinha, né? Com uma cortiça dentro para a luz acender. Eu fui colocar pavio, como colocava antes, né? Quando era alimentada pela vaselina. E aí ficou muito ruim. Ele falou comigo, viu, não funciona e tal. Aí eu falei, o senhor me deixa tentar mais uma vez? Ele falou, tá bom. Aí eu consegui achar as cortiças, a velinha, ficou ótimo. E ele falou, tá bom, ficou perfeito, ok. Mas você vai ser o responsável, hein? E eu, tá bom. Aí eu lembro que certa vez estávamos assim nas vésperas de um ofício, e eu chegava mais cedo justamente para preparar as coisas todas, como diácono, e eu preparando lá cada uma das velhinhas, das lamparinas, e ele me olhou ali, né, entretido com aquilo, aí se aproximou de mim e disse assim, meu amigo, você está feliz aí, não é, cuidando dessas coisas e tudo mais. E eu falei, padre, estou realmente muito feliz, para mim me deixa assim muito realizado. E ele falou comigo uma coisa que ficou para mim gravada. Ele disse: olha, é muito bom, é muito lindo mesmo esse amor, zelo que você tem pelas essas coisas todas. É um amor pela igreja, é um amor a Deus. Mas sempre pensa naquela linha tênue que separa o zelo do fanatismo, o zelo, o cuidado com o farisaísmo. Sempre fica atento para você não ficar muito voltado para essas coisas exteriores e esquecer a verdadeira luz, né, que ilumina tudo isso. E foi uma palavra dita assim com muito amor, com muita sabedoria e deixou para mim uma nota para que eu pensasse, né? E ele tinha toda a razão, né? É preciso perceber essa linha tênue. Não tem problema nenhum buscar acender a lamparina com azeite de oliva, mas é preciso saber que o cerne da questão não é esse, né? E se a gente sabe isso, se a gente entende isso, a gente faz bom uso das práticas. Então as práticas, elas são muito boas, desde que realmente nós não viemos a nos apaixonar pelas coisas, mas que possamos ver tudo como meio para fazer com que o nosso coração, santuário, santo dos santos verdadeiro, seja sempre iluminado e bonito. Não é? Se for assim, nós seremos bondosos, pacíficos com os outros. Uma pessoa que é muito zelosa, muito piedosa, mas é arrogante, mas é irascível, está sempre brigando, sempre cuspindo, sempre criticando, sempre amaldiçoando, é alguém que não compreendeu. E aí nós lembramos do Evangelho, né? Aquela passagem do publicano e do fariseu. Aquele fariseu, aquele erudito, aquele conhecedor da religião, se orgulhava de suas práticas e dizia: ainda bem que eu não sou como os outros, que não sabem. E aquele publicano, que era visto ali como um sujeito pouco piedoso, batia no peito e dizia: eu sei que eu sou falho, e Deus está oferecendo a você o meu arrependimento. Disse o Senhor Jesus no Evangelho, né? Que as orações daquele indivíduo que não era tão piedoso foram recebidas por Deus. E a oração daquele que era muito piedoso não chegou a Deus. Por quê?
porque ele não tinha compreendido. Não é? Então é isso que nós devemos atentar sempre para essa linha tênue. Né? Sejamos identificadores, né, do fim. O fim é o amor. Não é? E que para isso façamos uso de todos os meios que temos. Um grande abraço a todos, no amor de Cristo.